Estamos com o professor e escritor Célio Fonseca, que está prestes a lançar o seu terceiro trabalho, o seu terceiro livro, e ele mesmo vai contar a história desta obra aos internautas. Célio, como professor, décadas de profissão. Como escritor, terceiro livro, a terceira obra sendo lançada agora no próximo mês, no mês de setembro. Como que você faz para conciliar esse trabalho de professor, lecionar e ainda o tempo para escrever? Talvez as coisas ainda se tornem difíceis se lembrar que eu tenho 3 décadas e meia de profissão como professor de ciências exatas e me dedicar, por exemplo, à literatura, que é realmente um outro ramo totalmente inverso daquilo que é a proposta das exatas. Mas conciliar o tempo se torna um tanto quanto mais fácil, porque eu tenho escrever como um hobby. Eu escrevo por prazer, por gostar da escrita e por achar que o jogo de palavras é um passatempo interessante se a gente encontrar nele uma forma de concluir, de realizar e desenvolver uma história. Suas obras reúnem poesia, histórias, contos, o que atrai muito o gosto popular. O que levou você a escolher esse tipo de narrativas? A escolha desse gênero é exatamente o fato de querer registrar e de poder deixar bem evidente para todo o povo, principalmente os lagoenses que gostam da sua história, os fatos que tornaram verídica a existência nossa até hoje. Esse talvez seja o fundamento principal do que eu me dispunha a fazer, a escrever e que tenho sempre nas minhas obras. Seus livros sempre passam pela cidade de Lagoa Formosa. Isso mostra também a paixão que você tem pela cidade, né? Eu sou um ufanista de carteirinha. Eu gosto muito. Vivi aqui em Lagoa Formosa todo o meu tempo, aqui constituí família, aqui edifiquei todos os patamares da minha posição social, econômica. Então, desta forma, eu pude acompanhar o desenvolvimento da cidade como tal. E por isso mesmo, eu tenho um prazer enorme em poder descrever, em poder conversar a esse respeito, porque acho que é importante para toda a população e para todos aqueles que gostam da história, saber que não foi edificada uma cidade nos ritmos e nos ditames dos planejamentos, ou seja, dos croquis de outras coisas, como algumas cidades. Professor, tem como você falar um pouco a respeito de cada uma das obras, começando pelo primeiro livro, que foi Das Histórias de Colo ao Conto da Alma? O que se passa por cada um deles? Essa primeira obra, ela surgiu da necessidade de se deixar arquivado e registrado dados importantes da história de nossa cidade. Eu visitei todos os cantos do município e pude averiguar, então, muitas e muitas histórias que o povo contava, de como havia sido a civilização, como havia sido o início da colonização, as primeiras fazendas, os primeiros moradores, e eu pensei assim, a necessidade de deixar isso registrado. Aí eu fiz, em forma de literatura, e escrevi essa primeira obra. Contudo, havia ficado uma parte da história para trás. Então foi que eu iniciei uma pesquisa com os moradores mais antigos do município, que contavam que aí eles sempre desenvolviam as histórias pessoais. E essas histórias pessoais eu fui pegando e fui colocando todas em ordem, e aí surgiu a segunda obra. A Saga na Terra do Sol, ela narra uma história, porque segundo os antigos, o morro, que hoje é próximo ao Pião, a Serra do Machixe, era uma serra que ela refletia bastante o sol no vale que fica junto dela. Então, naquela próximo ao córrego do Zangado, então havia ali um sítio arqueológico, então ali havia uma civilização. Então, com isso, surgiu a oportunidade de descrever essa outra parte da história, que foi uma parte pré-civilização, pré-povoamento. Agora, a terceira obra, é o que está no prelo, é uma obra que, ainda falando da história da nossa cidade, ela tem como objetivo principal levar algumas histórias que não faz parte da história do município. Então, esse é o livro que está no prelo. Fagulhos de Histórias Não Contadas. Vai ser lançado agora no mês de setembro. Né, o local ainda vai ser escolhido, né, pela Secretaria de Cultura da cidade de Lagoa Formosa. A gente teve acesso a uma parte do livro, a gente nota que é um livro de fácil acessibilidade a todos os tipos de gostos, né, professor?
Evidentemente, eu sempre, quando me disponho a compor um texto, eu sempre faço de forma tal que não seja endereçada a uma casta de população, ou quem sabe a um nível de população. Eu sempre gosto que possa atingir a todos aqueles que tenham a curiosidade pela leitura ou que tenham assim, afinidade ao texto no que diz respeito à história. Esse Fagulhas de Histórias Não Contadas, esse livro é da seguinte forma: havia uma porção de histórias, algumas pitorescas, inclusive, de população aqui da Lagoa, de fatos interessantes que não são histórias contadas nos livros. São histórias assim que fazem parte da vida, da própria vivência de cidadãos mais antigos e que eles contavam. E essas histórias são curiosas tanto para criança como para adulto. São histórias assim, que compuseram as faces da Lagoa Formosa. Agora, sempre conforme o título, as fagulhas exatamente são pequenas partes das histórias. São dados que passaram por tradição oral e que chegaram aos nossos tempos. E que, se a gente não registrar, isso vai acabar indo para o túmulo com aqueles que viveram e que aqueles que realmente puderam presenciar. Então, é uma série de histórias desse tipo que nós enfocamos. E é uma leitura que eu tenho certeza pode agradar a todos, porque é muito espontânea, é muito livre. Eu sempre me disponho a escrever dessa forma, sem o compromisso, com nada além da veracidade dos fatos e com o entendimento do leitor. Nessa obra, da Fagulhas de Histórias Não Contadas, não tem nada de ficção. São obras de relatos de pequenas histórias que aconteceram aqui, tiveram como pano de fundo Lagoa Formosa e, quer queiramos ou não, faz parte da nossa constituição social, desse contexto social que forma o nosso povo hoje. Professor, isso pressupõe que, lendo suas obras, além de divertir a mente, o leitor ainda tem uma obra de história. Passa a conhecer a história não somente de Lagoa Formosa, mas a história em geral. Exatamente. Nós temos um compromisso com a verdade. A história não pode ser simplesmente um relato de fatos. Ela tem que ser um relato que traga a história em si, as suas causas e as suas consequências. Nós queremos, quem sabe, um dia chegar a definirmos sociologicamente toda a formação social e cultural do povo de Lagoa Formosa. Esse é o nosso objetivo. Fagulhas de Histórias Não Contadas será lançado no mês de setembro, aqui na cidade de Lagoa Formosa, e a partir daí, quem se interessar pelo livro, é só procurar nas livrarias e procurar também nas bibliotecas. Exatamente. Nós esperamos o seguinte, que esse livro venha de encontro ao anseio do povo de Lagoa Formosa, conhecer um pouco da sua história e da sua cultura. Eu posso dizer de antemão que nós temos uma linda história, e essa história precisa ser conhecida pelos filhos da terra.